Bom, pessoal, continuando então, de acordo com a Instrução Normativa número 35 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso mapa, em função dos teores crescentes de óxido de cálcio e óxido de magnésio, os calcários são classificados em calcário calcítico, com 45 a 55% de óxido de cálcio e menos que 5% de óxido de magnésio. Calcário magnesiano, com 31 a 32% de óxido de cálcio e entre 5 e 12% de óxido de magnésio. E o calcário mais famoso, mais usual, empregado na agricultura para a correção da acidez de solo, que é o calcário dolomítico, que vai ter entre 25 e 40% de óxido de cálcio e mais que 12% de óxido de magnésio. Lembrando que esses são os valores, a garantia mínima que os calcários devem apresentar, tanto calcítico como magnesiano, como o dolomítico. Mas é claro que essas concentrações vão variar de fabricante para fabricante, de calcário para calcário, dependendo do tipo de rocha calcária moída. Essas concentrações, tanto de óxido de cálcio e óxido de magnésio, elas variam de um calcário para outro, de fabricante para fabricante. Então, esses, de modo geral, são os teores, as garantias mínimas que deve ter cada tipo de calcário. Pois bem, o tipo de calcário que nós vamos adotar para corrigir a acidez do solo, para elevar esse nosso pH, elevar a CTC e, consequentemente, a nossa saturação por bases, vai depender de uma série de fatores agronômicos, como, por exemplo, as condições nutricionais da nossa cultura, do nosso solo, condições edafoclimáticas de clima e solo. Nós também devemos levar em consideração o histórico da lavoura, o histórico da área, o histórico de produtividade, uma série de fatores agronômicos para que nós possamos tomar a decisão correta, mais precisa, para estar escolhendo qual tipo de calcário que nós vamos estar empregando para corrigir essa acidez. Por exemplo, se no meu solo analisado o teor de cálcio está baixo, muito baixo, e o meu teor de magnésio está no nível bom, eu não vou optar, por exemplo, por aplicar um calcário magnesiano. Eu vou optar por calcário calcítico, por exemplo, que a nossa deficiência maior é de cálcio e não de magnésio. Ou mesmo também um dolomítico, que tem concentrações equilibradas aí de cálcio, só que também ele tem maior concentração de magnésio. O mesmo vice-versa, se eu tiver uma concentração de magnésio muito baixa no meu solo analisado e o cálcio está no nível bom, adequado, eu não vou optar por aplicar um calcário calcítico, por exemplo. Eu vou optar por aplicar um calcário magnesiano. Então, depende de uma série de fatores: do clima de solo, do estado nutricional da cultura do solo, para nós decidirmos qual tipo de calcário que irá atender realmente a nossa necessidade lá no nosso solo. Ainda, de acordo com as normas da ABNT,
todo calcário, seja ele calcítico, magnesiano ou dolomítico, todos esses 3 tipos de calcário que são registrados no mapa, eles devem obrigatoriamente 100% passar por peneira com malha inferior a 2 milímetros. Para que isso? Não é pelo fato de reter calcário, mas para que haja um aumento expressivo da sua superfície específica de contato, dessas partículas finamente moídas, para que esse produto finamente moído ele possa entrar em contato com a superfície específica dos colóides do solo ou das partículas de solo, para que haja então assim a reatividade. Mas para que ocorra essa reatividade no solo, é preciso que esse solo tenha umidade, tenha água nesse solo, uma umidade em condição, uma condição hídrica adequada para que esse carbonato reaja com a água e libere as hidroxilas, neutralizando então os ácidos, tanto o alumínio na sua forma tóxica como os prótons H+ de hidrogênio da acidez, que nós chamamos de acidez ativa. Então, um ponto importante do calcário é a questão da solubilidade. O calcário, ele é um produto, por ser um produto que está na sua forma química como carbonato, CO3-, apesar de ele ter uma grande afinidade pelo átomo de hidrogênio, ele é muito pouco solúvel, ou seja, ele tem baixíssima mobilidade no solo. E é por isso que explica o fato de nós termos que aplicar esse calcário com a máxima antecedência, cerca de 3 a 6 meses antes do plantio, ou seja, do estabelecimento da próxima cultura, para que haja esse tempo hábil de reação, ou seja, para que haja um tempo adequado para que esse carbonato reaja na solução, libere as hidroxilas e neutralize os ácidos. Então, para você ter uma ideia de grandeza, como o calcário é muito pouco solúvel, a solubilidade do calcário ele é da ordem de 0,01 grama por litro de água. Ou seja, é muito pouco solúvel. Tem baixíssima solubilidade. É muito pouco móvel no solo. Então é por isso que explica o fato de nós termos que aplicar esse calcário com antecedência. Para que haja um tempo para que essas partículas finamente moídas possam entrar em contato com a solução do solo e neutralizar os ácidos. Então a ordem de grandeza da solubilidade do calcário é de 0,01 grama por litro de água. E é por isso também que nós devemos incorporar esse calcário numa profundidade, né, no horizonte vertical do perfil de solo, numa profundidade aí, numa faixa de 0 a 20 centímetros, geralmente. Para culturas anuais, leguminosas, soja, cereais, milho, por exemplo, esse calcário incorporado nesse horizonte do perfil do solo já é o ideal, porque é nessa camada de solo que as raízes das plantas
vão estar estabelecidas, vão atuar com maior frequência, buscando água e nutrientes. Mas nós temos algumas exceções, como é o caso da cana-de-açúcar, por exemplo. Na cana-de-açúcar, como a cana, o sistema radicular dela, por possuir raízes tubulares, raízes cordões, esse sistema radicular vai estar atuando em profundidades maiores. Então há necessidade de nós incorporarmos esse calcário numa profundidade aí de até 40 centímetros. Porque é nesse horizonte do perfil do solo que as raízes vão estar atuando com maior intensidade. Então nós podemos incorporar esse calcário com o auxílio de uma grade aradora pesada, por exemplo, ou mesmo um subsolador, para que essas partículas de carbonato possam ser depositadas nessa camada e esse carbonato reagir nesse horizonte. Liberar as hidroxilas, corrigir esse alumínio que está presente nessa profundidade e corrigir também esse hidrogênio com a acidez ativa. Mas no geral, incorporando na camada de 0 a 20, já é o suficiente. Com o auxílio de uma grade niveladora, por exemplo, tranquilamente a gente consegue incorporar esse calcário nessas profundidades. Então, é por isso que explica esses dois fatos, né? Devido à baixa solubilidade desse calcário, a baixíssima mobilidade que esse calcário tem, nós precisamos aplicar esse calcário com antecedência e também incorporar esse calcário. Então, com relação a esse aspecto, é basicamente isso. Bom, então, pessoal, devido à baixa solubilidade do calcário, que em termos de ordem de grandeza é de 0,01 grama por litro, que nós devemos então, como eu já havia dito, incorporar esse calcário a uma profundidade numa faixa de horizonte variando de 0 a 20 centímetros. E é nesse horizonte do perfil do solo que é o mais trabalhado, mais manejado pelo produtor rural. É aqui que o calcário, de um modo geral, vai atuar corrigindo o pH desse solo, neutralizando os ácidos, o hidrogênio da acidez ativa e o alumínio que se apresenta aqui nessa camada. No geral, a maioria das culturas anuais, soja, milho, por exemplo, onde o seu sistema radicular se estabelece nesse horizonte do perfil, então, incorporando calcário com uma grade niveladora, por exemplo, nessa profundidade, já é o suficiente. Com exceção que eu havia falado então da cana-de-açúcar, por ter um sistema radicular que se desenvolve mais profundamente no solo, por ter raízes cordões tubulares que buscam nutrientes nas camadas mais profundas,
claro, né, que em condições adequadas, um solo descompactado, então nós devemos incorporar esse calcário em uma profundidade maior, 40, 45 centímetros, por exemplo. Uma grade aradora pesada ou um subsolador, por exemplo. E devemos aplicar esse calcário com antecedência, de 3 a 6 meses antes do plantio do estabelecimento da próxima cultura, para que haja um tempo necessário para que essas partículas finamente moídas elas possam entrar em contato com a superfície específica desse coloide de solo e promover então a reatividade. Com relação à qualidade de calcários, pessoal, existem 3 aspectos fundamentais para nós sabermos, né, qual tipo de calcário mais adequado, qual o melhor calcário que nós devemos comprar, por exemplo. Então, quais são esses aspectos para nós tomarmos, né, a decisão mais assertiva de qual calcário estarmos comprando para estar, né, corrigindo essa acidez do solo? Então nós devemos levar em consideração com relação a essa qualidade o PN, que é o poder de neutralização desse calcário, o que vem a ser esse poder de neutralização PN? Nada mais é que a capacidade que o calcário tem de neutralizar os ácidos. Ou seja, quanto maior o PN do calcário, maior é a quantidade de ácidos, ou seja, de alumínio na sua forma tóxica e prótons H+ de hidrogênio da síntese ativa, que esse calcário vai neutralizar. Então esse PN corresponde nada menos que a conversão de óxidos de cálcio e óxidos de magnésio em carbonato de cálcio equivalente. No caso aqui, ECaCO3. Então essa conversão, essa equivalência de óxido de cálcio e de óxido de magnésio em carbonato de cálcio equivalente. Então podemos dizer que esse carbonato de cálcio, o poder neutralizante dele é igual a 100%. O PN do óxido de cálcio é 179. E o PN do óxido de magnésio, MgO, é de 248. Então, o calcário, né, ele corrige a acidez do solo numa faixa aí de 1,79, 1,78, 84, mas arredondando na faixa de 1,79 vai corrigir, esse PN vai corrigir a acidez dos equivalentes dos carbonatos
e 2,48 vezes maior que o PN dos carbonatos. A legislação permite, né, o cálculo do PN por meio do que? Do óxido de cálcio e óxido de magnésio. Embora esse cálcio e esse magnésio no calcário esteja em outras formas químicas, que no caso do calcário, por exemplo, esse cálcio e esse magnésio vai estar na forma de carbonato e não de óxido. Esse teor de óxido de cálcio e de magnésio é apenas para expressar os resultados analíticos no laudo. Do calcário, por exemplo, esses teores que são garantias mínimas e devem ter todos os tipos de calcário, óxido de cálcio e magnésio. Mas esse cálcio e esse magnésio, por sua vez, eles vão estar na forma de carbonato, CO3- e não em óxido. É como ocorre com o caso dos fosfatos, por exemplo, da adubação fosfatada, por exemplo. O fósforo, ele não tem óxido, no fosfato ele não tem óxido, mas eles representam, né, comercialmente esse P2O5, por exemplo, como forma de expressar comercialmente essas fórmulas comerciais. Então, o PN é basicamente isso. É a capacidade que esse solo vai ter, esse calcário, perdão, vai ter de neutralizar os ácidos. Como que a gente calcula esse PN? Então nós vamos pegar a porcentagem de óxido que apresenta o calcário que a gente vai aplicar no solo para corrigir a acidez. Vamos pegar o exemplo do calcário dolomítico, supondo que ele tenha um teor de óxido de cálcio de 40%. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Pois isso aqui vai estar disponível no canal, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, no dia que vocês quiserem, estar anotando aí estes dados. Então, PN é igual. Então, teor de óxido de cálcio que esse calcário apresenta vamos supor que seja 40%. E vou multiplicar pelo fator de correção, de conversão de equivalência de óxido para carbonato de cálcio. Então eu vou multiplicar, por exemplo, por 1,79, como eu já havia dito. Essa parte aqui vai corrigir os ácidos, né, em relação aos carbonatos. O mesmo eu vou fazer com o óxido de magnésio. Supondo que o teor de óxido de magnésio desse calcário dolomítico que eu vou estar aplicando para corrigir a acidez do solo seja de 16%, por exemplo. Então eu vou multiplicar por 2,48. E esse óxido de magnésio é 2,48 vezes maior esse PN do que o PN dos carbonatos. Então vamos
fazer aqui a nossa continha. Vou só pegar aqui a calculadora. Então, 40, que é o teor de óxido de cálcio presente no calcário, eu vou multiplicar então pelo fator de conversão, equivalência para carbonato de cálcio, que no caso é 1,79. Vai resultar então em 71,6. O mesmo eu vou fazer a multiplicação desse óxido de magnésio por 2,48, que é a equivalência, né? Então 16 vezes 2,48 resulta em 39,68. Então eu vou somar essa equivalência de óxido de cálcio para carbonato de cálcio e óxido de magnésio para carbonato de magnésio. Então 39,68 mais 71,6. Eu tenho então o meu PN desse calcário que eu comprei sendo de 111,28%. Podemos dizer que o PN desse calcário é considerado um PN bom, muito bom. Ele tem mais que 100% de poder de neutralização, ou seja, a capacidade que esse calcário vai ter de neutralizar esse alumínio na sua forma tóxica e também o hidrogênio da acidez ativa vai ser muito maior. Vai conseguir neutralizar esses átomos em maiores quantidades, presentes ali na solução do solo, nesse colóide de solo. O que vem a ser então esse ER? Esse ER nada mais é do que a eficiência reativa que o calcário tem, ou reatividade, como que essa eficiência reativa ela demonstra pra gente a questão de tamanho de partículas, ou seja, o quanto esse calcário foi finamente moído. Essas partículas de rochas calcárias foi finamente moídas. Quanto maior a eficiência reativa desse calcário, mais rapidamente esse calcário vai reagir na solução e neutralizar os ácidos, o alumínio e o hidrogênio na sua forma tóxica. Então, quanto mais grosseira for o refino dessas partículas, desse produto, né, calcário, mais tempo ele vai levar para entrar em contato com a superfície específica desses colóides de solo e promover a sua reatividade com eficácia em tempo rápido. Então ele vai demorar mais tempo. É por isso então que a norma da ABNT exige que todo tipo de calcário, de todos os fabricantes de calcário registrados pelo mapa, esse calcário deva passar por peneira inferior a 2 mm, para que essas partículas sejam finamente moídas e aumentem expressivamente essa superfície específica de contato e entrar então em contato com a superfície específica desses colóides, aumentando então o tempo de reação nesse solo. Então,
esse R corresponde então à eficiência reativa que esse calcário vai apresentar. E um terceiro aspecto muito relevante também para nós identificarmos se esse calcário é ou não de boa qualidade é a questão do PRNT. O que é esse PRNT? É o poder relativo de neutralização total do calcário. Esse PRNT nada mais é do que a relação desse PN, poder de neutralização, pela reatividade ou eficiência reativa. E como que a gente calcula esse PRNT? Então, PRNT é igual. Então, o nosso PN então vai ser o PN, o poder de neutralização, multiplicado pela eficiência reativa ou reatividade, dividido por 100. Então, logo, nosso PN qual que foi? O PN calculado 111,28. Eu vou multiplicar pela reatividade. Nossa reatividade, então vamos supor que essa reatividade do calcário seja de, vamos supor aí que seja de 85% essa reatividade. Nós supondo, né, que seja de 85%. Vou multiplicar por 85 e vou dividir por 100, corrigindo esses valores. Então, logo, PRNT é igual. Vou fazer esse cálculo aqui rapidamente. Então, 111,28 multiplicado pela eficiência reativa desse calcário, que é de 85%, vou dividir por 100 para corrigir esses valores. Então, nós temos que o PRNT desse calcário que nós compramos para corrigir a acidez desse solo é de 94,58%. Então, é considerado um calcário de boa qualidade. Ele tem um PRNT bom, tem um poder de neutralização muito bom, acima de 111%, e uma eficiência reativa também razoável, bastante convincente. Então, demonstra para nós que esse calcário é sim de boa qualidade. Então, pessoal, é muito importante que quando a gente compra esse calcário, embora o fabricante apresente o laudo, né, técnico de análise desse calcário, com todos os teores que esse calcário possui, tanto de cálcio quanto de magnésio, o PN, a reatividade, o PRNT, nós devemos, à parte, né, levar esse calcário no laboratório de nossa confiança, habilitado pelo Ministério da Agricultura, corretamente, né, em laboratório cadastrado, para nós sabermos realmente se esse calcário apresenta essas composições químicas
porque pode ocorrer de no laudo estar em valores expressos de uma forma, e quando você vai fazer a análise, os valores são outros, né? Muito mais baixos do que o esperado. Então, sempre quando a gente compra o calcário, é bom sempre estar levando uma amostra para análise para saber comparar, fazer um comparativo, para saber se realmente esses valores são equivalentes. Ok? Então, né, na escolha do calcário, não devemos apenas levar em consideração apenas esse PRNT, é o poder relativo de neutralização que esse calcário tem, mas sim também nós devemos levar em consideração esse PN, poder de neutralização, muito importante, porque quanto maior for esse PN, maior é a quantidade de ácidos alumínio e hidrogênio que ele vai conseguir neutralizar nessa solução. E também a reatividade, muito importante, porque está em função da sua granulometria, do refino das suas partículas, né? Então, quanto maior essa eficiência reativa, significa que essas partículas foram finamente moídas, né? Houve um refino adequado, esse fracionamento, né, de forma adequada. Então, subentende-se que esse calcário vai reagir na solução do solo em condições adequadas de umidade nesse solo. Ele vai reagir com bastante eficácia nesse solo, liberando as hidroxilas, o H- e neutralizar o alumínio, o mesmo manganês, que também pode ser tóxico para as raízes de algumas espécies de plantas ou de alguns cultivares de algumas espécies de plantas, né? E esse hidrogênio da acidez ativa, aumentando o pH, aumentando o CTC e porventura a saturação por bases V por C.